Eu estava pensando num texto para nossa meditação, e o texto foi Efésios 5, 15 e 16, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós estamos vivendo num momento único, que nós não temos a ideia de quando que isso aconteceu no passado. Então, eu estive dando uma pesquisada, algo semelhante, assim, de epidemias e pandemias. E segundo a história, foi uma pesquisa bem rápida, só peguei algumas epidemias. Segundo a história, nós tivemos a peste chamada peste Justiniana em 541 depois de Cristo, que matou cerca de 500 mil pessoas. Nós tivemos a peste negra em 1343, matando de 75 a 200 milhões de pessoas. Nós temos o relato da gripe russa em 1580, onde matou aproximadamente 1 milhão de pessoas. A gripe espanhola em 1918, matando 50 milhões de pessoas. E agora, o Covid-19, que nem vou entrar no mérito dos números, pois nós ainda estamos no decorrer desta enfermidade, dessa doença, dessa pandemia mundial. Então, esses são eventos mundiais que assolaram a humanidade, um vírus que começou em um país e se alastrou por quase todo o mundo. Então, nós estamos vivendo um momento único, um momento ímpar, um momento que eu nunca imaginei na minha vida que eu iria passar. Então, isso nos leva a 3 reflexões, ou a 3 perguntas, não 3 reflexões, a 3 perguntas. Nesse momento, nós não podemos passar por ele de forma leviana. Eu vejo muitas pessoas totalmente despreocupadas, não em relação ao Covid, mas despreocupadas em sua vida. Todos os dias eu vejo dezenas de pessoas, e eu vejo que as pessoas não estão preocupadas com a sua alma, com o seu coração, com o futuro da sua alma. Então, isso me leva a 3 perguntas. Primeira pergunta: o que Deus está querendo nos dizer com tudo isso? Você deve estar ciente, eu vi recentemente essa semana algumas coisas que me chamaram a atenção, e é onde eu vejo a primeira resposta dessa pergunta. O que Deus quer nos dizer com tudo isso? Que agora é momento de renovação. Nós estamos vendo que eu vi no jornal, algumas praias brasileiras parecem praias paradisíacas, onde a água do mar está cristalina, as praias estão extremamente limpas e límpidas. Na natureza, está havendo uma renovação gigantesca. Animais que estavam desaparecidos estão começando a aparecer. Está havendo uma multiplicação de pássaros e animais, estão crescendo e se multiplicando na natureza nunca como antes. Então é um momento de renovação. Eu fiquei maravilhado, eu não sei qual cidade que no Facebook, uma mulher chegou próximo de uma capivara, isso foi aqui no Brasil, para fazer carinho nela. Ela estava na beira do riacho, e a capivara se deitou para ela fazer carinho nela. Eu nunca vi isso em minha vida. Em várias partes do mundo, você vê notícias de animais que estão indo para a cidade, porque o ser humano assusta o animal, o ser humano é um predador terrível. Então você percebe o quão bem toda essa reclusão está fazendo na própria natureza. E isso deveria acontecer conosco também. Aproveitar esse momento de reclusão e renovar a nossa alma, renovar a nossa mente, renovar o nosso coração. Então eu creio que é uma mensagem de Deus. É como se Deus colocasse o mundo inteiro no cantinho do castigo e colocasse o mundo inteiro para pensar um pouco, para refletir. Como diz na linguagem da computação, eu acho que é hora de fazer um reset em nossa fé, em nossa vida. É momento de repensar e de renovar nossas forças. Segunda pergunta: estamos aprendendo alguma coisa com tudo isso? Lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 10,
O apóstolo Paulo vai dizer que aquilo que aconteceu com nossos pais no deserto foi registrado para que nos sirva de exemplo. Será que nós estamos aprendendo alguma coisa com tudo isso? Infelizmente, eu acredito que a maioria das pessoas não vão aprender nada com esse momento. Vão passar por esse momento como se passa por qualquer outro momento da vida. Nós precisamos aprender muitas coisas com esse momento. E uma das lições mais importantes que eu creio que nós podemos aprender é saber dividir o que realmente tem valor na vida e o que não tem valor, o que é prioritário e o que é secundário. Se você fizer uma autorreflexão, você vai ver que você hoje está vivendo com muito menos do que você estava vivendo antes da pandemia, que você precisa de muito menos do que você achava que precisava antes da pandemia. Nós estamos vivendo uma vida muito mais simples nesse exato momento. Eu tenho percebido isso na minha vida. E sem contar a relação humana e a relação com Deus. A nossa relação com Deus e a relação com o próximo. Então, nós precisamos aprender com isso. Esse afastamento nos mostra o quanto nós estamos interligados e nós precisamos uns dos outros. E a terceira pergunta é como nós estamos administrando a nossa vida neste momento, que é exatamente a meditação do texto. Né? Existem muitas outras questões, mas não é necessário falar de todas elas, só essas três já é o suficiente, para nós podermos adentrar no texto como estamos administrando nossas vidas neste momento. Nós, obviamente, que somos cristãos. Essa é uma carta endereçada à igreja de Éfeso. A palavra de Deus serve para todo mundo, para cristãos e não cristãos. Porém, nós não podemos julgar e condenar os cristãos pela forma errada deles pensarem, de olharem pela vida e discernir a vida, pois em 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento deles para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, que é a glória de Deus. Então, eles têm razão de serem assim, de não refletir. Porém, essa mensagem pode chegar ao coração de alguém, essa pessoa ser tocada por Deus. Mas o apóstolo Paulo está falando com cristãos. E ele diz, então, o seguinte, portanto, e aqui o contexto do capítulo 5, ele está falando do andar do cristão, que o cristão deve andar em amor. Ele deve ser imitador de Deus como filho amado. E depois de falar de tantas coisas que nós devemos nos afastar de tudo aquilo que é pecado e nos aproximar da santidade de Deus e saber administrar na nossa vida, saber como andar, então ele diz isso, portanto, ou seja, depois de entender tudo isso, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, pois os dias são maus. Eu quero aqui enfatizar 3 palavras para a nossa meditação. A palavra sábios, a palavra remindo e a palavra maus, dos dias maus. Então o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser prudentes, andar de forma prudente, viver de forma prudente. Eu creio que nós cristãos deveríamos ser as pessoas mais sábias e privilegiadas deste mundo se levássemos a sério a palavra de Deus como temos que ser, como temos que levar a sério. Porque a palavra de Deus, ela nos dá toda a sabedoria necessária para viver. E, de fato, nós somos as pessoas mais privilegiadas do mundo no que diz respeito à eternidade, porque se morremos hoje, vamos para a eternidade com Deus. Mas Deus quer que sejamos os mais privilegiados no aqui e no agora, andando de forma sábia, e assim podendo desfrutar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, Paulo diz que nós não podemos viver de forma tola. Assim como eu disse anteriormente, não podemos passar por essa situação de forma tola, de forma superficial, de forma artificial, sem nenhuma reflexão profunda do que está acontecendo no mundo, do que Deus está querendo nos dizer com tudo isso, se nós estamos aprendendo alguma lição divina com tudo isso, e como nós estamos administrando o agora. Então, não fazer essa reflexão é passar por essa vida como um tolo, como um nécio. Então, eu não tenho dúvida que este é um momento
de profunda e de grande bênção para nós cristãos, parar, pensar, analisar e, como diz a antiga canção, rever os nossos conceitos e os nossos preceitos e voltar ao primeiro amor. Então, a palavra sábio aqui no grego é sofo. Eu não sei como que pronuncia no grego, se é assim, né, mas sábio, sofo no grego, significa expert, também significa instruído, o ser humano instruído, quer na sabedoria teológica, quer na sabedoria filosófica, dos oradores e dos gregos daquela época do apóstolo Paulo. Então, não é simplesmente uma sabedoria apenas teológica, mas uma sabedoria filosófica, uma sabedoria que recebe uma instrução, aplicada a um arte, que se sabe fazer artesanato, e uma série de coisas. Então, essa sabedoria, a palavra sofo, é aplicada a esse tipo de sabedoria. E aqui, é óbvio, no nosso caso, aplica-se a sabedoria teológica, que nós não podemos andar sem sabedoria neste mundo. E nós devemos buscar e receber a instrução que vem de Deus, para vivermos não só nessa epidemia, não só nessa reclusão social, não só nesse momento difícil mundial, que essa catástrofe que nós estamos vivendo, mas observe, Paulo não está falando sobre uma pandemia, mas ele está falando sobre o viver, o andar. Então, em qualquer situação da nossa vida, nós devemos buscar a instrução que vem de Deus, para não passarmos por essa vida ou qualquer outra situação de forma tola. E a segunda palavra é remindo. Então, veja prudentemente quando vocês estão andando, como sábios, remindo o tempo. E a palavra remir, aqui no grego, usado por Paulo, também não sei se é assim que se pronuncia, hexagorazo, que hexagorazo significa redimir alguém, resgatar alguém do cativeiro, fazer uso sábio de cada oportunidade. Então, era usado em todas essas situações. Redimir, no caso, Jesus nos redimiu, resgatar alguém do cativeiro. Por quê? Porque naquela época existiam as feiras onde eram vendidos alimentos, assim como as nossas feiras livres hoje, mas na época de Paulo também existia o comércio de escravos. Então, essa palavra hexagorazo era dirigida àquela pessoa que ia para a feira e comprava um escravo, que redimia o escravo daquele mercado, tirava ele de lá e comprava, tirava-o do cativeiro. E também fazendo uso sábio de cada oportunidade. Será que nós estamos fazendo isso? Nós estamos vivendo a nossa vida de forma que estamos resgatando o nosso tempo do cativeiro, da loucura que é este mundo, da profissão, dos estudos, de uma vida frenética, neurótica, para dedicar o nosso tempo e a nossa vida de forma sábia a Deus? Como John Piper gosta muito de dizer, vivendo para a glória de Deus? Para viver para a glória de Deus é só resgatando a nossa vida, nosso tempo, deste cativeiro chamado sociedade, não deixando que essa sociedade molde a nossa forma de viver, mas remindo o nosso tempo, usando cada forma, cada momento, de forma apropriada, que glorifique a Deus. Porque os dias são maus, e a palavra mau aqui no grego é poneros, que significa uma dificuldade, ou várias dificuldades. Também é dirigido à natureza má, natureza pecaminosa, que também faz com que os nossos dias sejam maus. Uma doença também faz que a nossa vida se torne um momento ruim, mau de se viver. E também da própria presença do iníquo no mundo. Tudo isso faz com que os nossos dias sejam maus. Então não é só por causa da pandemia que os dias são maus. Não é só por causa da presença do inimigo. Soma tudo isso, a presença do inimigo, uma doença, uma pandemia, uma dificuldade pessoal, um luto, tudo isso faz com que os nossos dias sejam maus. Então,
A vida já é difícil. Os dias já são maus pela própria natureza da sociedade em que nós vivemos. Por isso, precisamos de sabedoria. Por isso, precisamos remir o tempo. Por isso, precisamos resgatar o nosso tempo. Porque há muita maldade nesse mundo. As coisas são muito difíceis. E é daí, dessa mesma palavra, poneros, que Jesus usa na oração que ele nos ensinou. Livra-nos do mal. Mateus 6, 13. Então, resumindo tudo isso, nós temos que pedir a Deus a sabedoria para saber viver para a glória de Deus, não deixando que esse mundo faça que o nosso tempo fique preso à mercê do mundo, da sociedade, e Deus fique em segundo plano. Porque geralmente é isso que nós estamos vendo, Deus ficando em segundo plano e as nossas necessidades pessoais em primeiro plano. Porque os dias são maus, então nós não podemos ser tolos a esse ponto de negligenciar o nosso tempo, que ele é precioso para Deus. Falando bem rapidamente sobre o tempo, nós dividimos em presente, passado e futuro. Passado não existe, já ficou para trás, virou história. O futuro também não existe, porque ele ainda vai chegar. E nós nunca vivemos no passado ou no futuro, só vivemos o presente. E o tempo que Deus nos deu, ele é tão precioso, que é por isso que ele se chama presente, porque é um presente de Deus. Só podemos viver o presente. Então eu quero encerrar fazendo uma analogia, o preço do amanhã. Esse título é até o nome de um filme, talvez vocês já assistiram. Se você não assistiu, tem gratuitamente no YouTube para você assistir, chama O Preço do Amanhã. É uma ficção, mas é uma ficção que retrata uma grande realidade que eu gostaria de compartilhar com você rapidamente, para que você possa entender melhor essa mensagem. O que é remir o tempo? O que é viver da melhor maneira possível? Bem rápido. Então, o filme é num tempo muito futuro, onde as pessoas, se elas tomarem cuidado, não sofrem nenhum acidente, nenhum tiro, nenhuma facada, elas não morrem. E o trabalho delas, elas trabalham não para ganhar dinheiro, mas para ganhar tempo. E o tempo é um relógio digital que aparece no braço, no antebraço de todo mundo. E você trabalha e você não ganha dinheiro, você ganha tempo. O tempo vai sendo acrescido em sua vida. Porém, tudo naquela sociedade, você não paga com dinheiro, você paga com o tempo. Então, se você vai para um hotel, a diária é 2 dias de vida, são 48 horas. Um prato de comida são 15 minutos de vida. O pedágio 5 minutos de vida, 1 hora de vida. Então, tudo naquela sociedade você paga com o tempo. E aquele tempo vai se esgotando. Então, os ricos ficam cada vez mais ricos, ganhando mais tempo, os pobres estão cada vez mais pobres, porque as coisas vão ficando cada vez mais caras, combustível, passeio, roupa, e tudo tem que pagar com o tempo, e o tempo vai se esgotando. Então, eles têm que trabalhar muito para ganhar um pouquinho mais de tempo para viver. E assim vai se dando todo o drama desse filme. E é interessante que é exatamente isso que acontece em nossa vida e nós não percebemos. Por exemplo, nessa live que nós estamos assistindo, estamos gastando aqui 45, 50 minutos, 60 minutos da nossa vida. A nossa existência está ficando aqui. 1 hora da nossa existência ficou aqui. A única diferença é que o relógio cronológico não aparece no nosso pulso e nós não sabemos o dia em que vamos morrer. Mas cada momento da sua vida que você dedica para qualquer coisa, seja ela qual for, para o trabalho, para o estudo, para Deus, ou para a família, ou para uma live como essa, é um pedaço da nossa existência que está sendo depositado ali. Isso acontece. Então, quando você sai para passear com a sua família, é um pedaço da sua existência que você está gastando com a sua família. Quando você vai no culto adorar a Deus, é um pedaço da sua existência que você está dando a Deus. É uma grande verdade. Nós só não sabemos o dia em que nós vamos morrer. Uma coisa muito interessante nesse filme é que ele ganha uma quantidade de tempo muito grande, ele ganha acho que 100 anos, eu não me lembro direito. E ele tem um amigo também, trabalhador, pobre, e ele vai conversar com esse amigo e diz: quantos anos nós nos conhecemos? Esse amigo diz: nós nos conhecemos há 10 anos. E ele então pega e dá 10 anos de tempo para o seu amigo. Ele disse: nossa, é muito tempo. Ele disse: é muito tempo, mas faz
10 anos que nós somos amigos, eu quero te dar um presente. Só que tem um problema. Aquele amigo dele era alcoólatra. E ele não se vê mais. Ele se despede daquele amigo, passa um tempo, e ele está em dificuldade. Quando ele volta para procurar esse amigo, ele conversa com a esposa desse amigo e diz, cadê fulano? Ele diz assim, você acabou com a vida dele. Ele disse, mas por quê? Porque você deu 10 anos de vida para ele. O que você acha que ele fez? Ele foi para o bar e bebeu tudo. Os 10 anos ele morreu como alcoólico. Ele gastou 10 anos em bebida. Você já parou para pensar que isso é verdade? O alcoólatra está diminuindo seu tempo de vida em cada copo de álcool que ele bebe. O adicto está diminuindo seu tempo de vida em cada droga que ele usa. E assim é em nossa vida. Quando você investe para o bem, o efeito também é para o bem. Então, enquanto você está investindo seu tempo nessa live, você está acrescentando bênção na sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero encerrar para não me delongar mais. Eu tenho dito muito isso. Que se as redes sociais têm uma serventia para o reino de Deus, vai ser no dia do juízo final. O dia em que ela mais vai ser útil. As redes sociais, é claro que é uma analogia, vão se levantar no dia do juízo final e vão testemunhar contra nós perante Deus e dizer que o nosso problema não era a falta de tempo, mas era prioridade. Nós não tínhamos, era prioridade e não falta de tempo. Porque quanto tempo você gasta com Netflix e Amazon Prime, e seja lá tantas coisas, TV fechada, TV paga, e tantas séries longas, de longas horas que você passa assistindo, você está dando uma parte muito grande da sua existência para algo que não traz nenhuma edificação e não acrescenta nada em sua vida. Eu não estou vendo os cristãos dizendo que estão lendo mais a Bíblia. Eu vejo muitos cristãos falando que estão assistindo tal série, tal série, tal série, tal série. Então, você compreende agora o que Paulo está dizendo? Veja como vocês estão andando. Não ande como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, resgatando. Não deixe a sociedade escravizar o seu tempo, tomar o tempo de você, porque é um presente que Deus nos deu, mas use de forma sábia, pois os dias são maus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Vamos orar? Pai querido e Pai amado, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor concede a todos nós de debruçarmos sobre esta palavra, de aprendermos um pouco mais com a tua palavra, sobre algo que o apóstolo Paulo disse há mais de 2000 anos atrás, mas é totalmente atual para as nossas vidas no dia de hoje. E que esta palavra possa transformar os nossos corações como uma semente que cai no solo do nosso coração, ela possa crescer, frutificar e produzir muitos frutos para a honra e a glória do teu santo nome. E que daqui para frente tomamos o grande cuidado de não desperdiçar a nossa vida com coisas vãs, mas vivemos de uma forma que glorifique o seu nome e faça o teu reino avançar nessa terra. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Volto a palavra agora ao pastor Paulo.